Amigos queridos, todos vocês que estão sintonizando a Rádio Fraternidade, a emissora do bem. É nosso desejo encerrar hoje o capítulo 3º da terceira parte do livro Nas Voragens do Pecado. Programa passado enterramos com uma linda dissertação de Espírito Chaves a respeito da situação efetiva dos espíritos desencarnados, tanto dos bons quanto aqueles que ainda teimam em não ser bons. É que isso é possível. Muito bem, acentuava-se o crepúsculo, diz o espírito Charles, e a praça rosada, meio invadida pelas sombras, tocava-se de nostalgias mergulhada em silêncio. Chovia, prenunciando novos nevoeiros que se abateriam pela cidade, exatamente como acontecera cerca de 2 anos antes a chegada em Paris da suposta Outilha de Lavigne. Luiz de Narbonne, ou seu espírito já desencarnado, invisível aos circunstantes humanos, mas real para si próprio e aos seus irmãos do mundo invisível, entrou afoitamente na ponte de pedra que ligava a praça ao lado do outro lado da rua, imediatamente, avistando o gracioso palácio de pequenas ogivas e vitrais em motivos bíblicos, ou seja, o Palácio Raimon, onde ele próprio conhecera a mulher por quem se perdera de amor. A fênea obscuridade da tarde, a pintura vermelha obscura do garboso edifício apresentava algo de sugestivamente angustioso, que ecoou nas sensibilidades agustadas do ex-capitão da fé, produzindo-lhe forte emoção. Subitamente, dos refolhos do teu eu mental jorraram recordações em profusão, de envolta com as percepções psicométricas e cenas pactadas no local, das quais guardaria ainda as vibrações e as imagens que o povoaram, e que ali se detiveram refletidas nas camadas vibratórias do éter, que a tudo envolve e enriquece. A imagem graciosa de Ruth, ainda aliada àquela casa tão ferida e sugestiva para ele, porque ali ela residira, dali que ele a retirara, conduzindo ao altar do matrimônio e depois ao seu próprio lar. E essa imagem desenhou-se a princípio indecisamente, mais real em seguida. Dizia ele murmurando: estou a vê-la tal como no primeiro dia. Longos vestidos de veludo azul forte, manto negro e golas de rendas brancas. Reviu-se e sentiu-se à frente da sua cavalaria, diante da jovem curvada em reverência à sua passagem. Novamente se abriu a janela, assomou ao palácio a dama dos cabelos de ouro, atirando-lhe um botão de rosa rubra, que Rupert, desmontando-se, levanta do chão molhado pela chuva. Visita uma a uma as dependências daquela casa de tantas recordações, mas de início não logra encontrá-la. A sua amada lhe decepciona, constrangendo-se. As recordações continuam a acudir em turbilhão, excitando, extasiando, emocionando-o de prazer e esperança de reaver a felicidade perdida. Na sua mente ainda ouve a cantar as suaves melodias tenanas. Percebe-lhe a voz terna e infantil, cobre de beijos suas mãos e seus cabelos, que sorri aos seus encantos. Outilha está com ele, junto dele, através de uma poderosa regressão de pensamento do pretérito tão visível, tão real, tão a sua encantadora, que ele se esquecia de que tais cenas eram a reflexão do passado do pretérito sob as suas forças criadoras mentais. Luís, porém, não tinha capacidade moral e mental para conseguir a fixação de um estado prolongado de reminiscências e revertê-la
a um presente grato. E aqui o Espírito de Charles faz uma explicação. Mentalidades fortes, evolvidas, agrupadas homogeneamente no além-túmulo, poderão criar ambientação fluídicas estáveis, inspiradas nas próprias recordações ou em altas expressões do belo espiritual. E aí, fazerem pontos de reuniões para estudos, meditações, etc. De forma idêntica, são criadas as chamadas esferas fluídicas, cuja perfeição é inacessível à mente humana. Então, Luiz pactava exatamente por essas elucubrações mentais diante daquele castelo. Mas, em dado momento, novas faculdades naturais da alma humana, independentemente da elevação moral, simples dom que se manifesta como quaisquer dos 5 sentidos do homem, entraram a exercer suas atividades sobre ele, confundindo-o, surpreendendo sem que na realidade ele pudesse compreender o que se passava. Luiz ouviu a princípio soluços doloridos de alguém que chorava e se lamentava amargamente. Tratava-se da voz aveludada e meio infantil de sua tia. Outras vozes se juntavam a esses soluços. Vozes graves, conselheiras, como se outras personagens tentassem consolá-la. Procurou orientar-te dentro do solar imenso. De onde partiriam as vozes? Passo a passo digitava falas e comportamentos, tentando descobrir onde se ocultava a sua esposa. Incapaz de compreender o fenômeno que presenciava, pelas suas sensibilidades predispostas no caso, que é o que se chama, como diz Charles, fenômeno de psicometria de ambiente, perceptível também pelos médiuns sensíveis e bastante desenvolvidos. Mas de repente ele deteve-se surpreso e emocionado. Sentada em longa poltrona forrada de veludo igualmente carmesim, ali está Otília, a mulher amada, ou Ruth Carolina, indecidamente visível aos seus olhos, qual imagem esmaecida pela neblina da manhã. A jovem chorava e falava, parecendo inconsolável. A seu lado, Blandina de Elander, fazendo companhia, lia em voz alta trechos do Evangelho do Senhor, reconfortando ainda, de quando em vez, com maternais conselhos. E então, Luiz de Narbonne, num arroubo de sensibilidade afilada, Otília, minha querida Otília, por Deus, ouve-me. Amo-te sempre ainda e não posso viver sem ti. E então, voltou-se Luiz ao ouvir a seguinte frase: Eis-me aqui que me queres, porque tanto clamas por meu nome, que tenho eu de comum contigo, ó miserável teólogo. Voltou-se Luiz surpreso e chocado por um súbito terror. A seu lado, uma mulher jovem, mais esquálida e marmórea, traindo angústias superlativas em todo o seu impressionante aspecto. Quem és? Pergunta ela. E como ousaste penetrar neste recinto sagrado? Uma estridente gargalhada assintosa e diabólica ressoou inesperadamente pelos recantos do inesperado palácio, por um momento hospedavam os 2 entes desencarnados em litígios com a própria consciência. Pergunta-lhes, pois, quem sou eu? Sou o senhor de Narbonne. Desconhece-me porventura? Tu me tens amado e ignoras quem sou? Pronuncias o meu nome docemente de momento a momento, chama-me com devoção e ternura. Sim,
em que és? Balbuciou o tremente ex-capitão da Sé. Quem és tu? Pergunta ele. E ela diz: sou a verdadeira Otília de Lavínia, irmã do teu amigo Arthur. A verdadeira senhora deste palácio e da personalidade de tua Ruth Caroline, que aliás ela usava para enganar-te e melhor se vingar de ti. E então, diz ele, mente destipada. Ruth é um anjo. Não acredito que ela tenha propositadamente feito alguma vingança para mim. E então, depois desse diálogo com Otília, fugiu desesperado e sofredor, confuso e enlouquecido, de terror e de angústia, sem atinar com a realidade do que se passava, presa a alucinações e pesadelos sobre o embate deprimente de duas vidas. A terrena que mal deixara e a espiritual que se insinuava, as quais impunham entre nós alternativa à sua qualidade de recém-desencarnada inconsciente do seu verdadeiro estado. Toda a sua pobre alma ombrada por inquietações incontroláveis, enquanto o coração dilacerado pela dor das incertezas bradava mais do que nunca pelo amparo de afeições amigas que o reanimassem na dolorosa marcha através do futuro. E assim encerramos a leitura do terceiro capítulo. Não sei se os meus irmãos entenderam bem. Ele procurou o Palácio de Raimond, onde ele havia encontrado Ruth de la Chapelle, que então estava dotada da personalidade de Otília de Lavínia. Recordam-se? Quando, do falecimento de Otília, antes de morrer, ela fez com que Ruth de la Chapelle fizesse um pacto de vingança contra Luís de Narbonne, que havia trucidado toda a família de Ruth, entre os quais Carlos Felipe II, que era o noivo de Otília de Lavínia. Então, foi graças a esse pacto e assessorada pelo espírito de Otília, que Ruth fez tudo o que fez com Luís de Narbonne. E agora, Luís de Narbonne, espírito, ao invés de encontrar-se com sua amada, encontrou-se com a verdadeira Otília de Lavínia em espírito, e Luís de Narbonne também em espírito, e travaram esse diálogo terrível para Luís de Narbonne. E então percebeu ele de que teria difíceis provas para passar a começar no plano espiritual e depois, obviamente, desenrolar-se no plano terreno através de nova encarnação. Assim, amigos ouvintes, estamos percebendo que, na realidade, tudo aquilo que realizarmos para o bem será acreditado para nós. Mas tudo aquilo que realizarmos no mal, não apenas fazendo mal diretamente, mas negligenciando sobre o bem, porque o bem deixado de praticar, ou o bem que nós deixamos de praticar, é um mal que nós estaremos fazendo. Ocupar o nosso tempo com aquilo que não produz o bem da criatura humana é perder tempo. E tudo isso, obviamente, será debitado a nós, através de um processo criado pelo nosso Deus, nosso bom Deus, através da nossa consciência, que tudo fica gravado e certamente nos cobrará através das vidas sucessivas. Mas estejamos certos de que aconteça o que acontecer, fatamos o que fizermos, estaremos sempre com a proteção de Deus, que sempre está ao nosso lado. Não nos desampara, nos ajuda, nos dando oportunidades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Assim, esperançosos, dispostos na luta para a nossa própria redenção, nos despedimos ao encerrar o terceiro capítulo da terceira parte do livro Nas Oragens do Pecado. Muita paz, que Jesus nos abençoe.